Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre os vírus, sobre as características gerais dos vírus. Bom, moçada, os vírus são agentes causadores de infecções no homem, em outros animais, em vegetais, em bactérias. Um vírus ele pode, infectar qualquer organismo vivo do nosso planeta. A principal característica do vírus é o fato dele ser acelular. Ele não vai apresentar uma célula para chamar de sua. Ele não consegue ter uma célula. O que é o vírus, então? O vírus nada mais é do que um ácido nucleico, um tipo de ácido nucleico envolto por uma cápsula de proteína chamada capsídeo, certo? Maneiro. Eles são desprovidos de organelas, óbvio, afinal de contas não tem células, e também não vão apresentar metabolismo próprio. Então, moçada, o vírus, ele por si só não faz absolutamente nada. É necessário que ele infecte uma célula, para aí sim ele vai controlar o metabolismo dessa célula que ele infectou. Por exemplo, se ele infecta uma célula minha, ele vai utilizar os recursos da minha célula, vai utilizar os ribossomos da minha célula para poder fazer o que ele quer fazer. Por exemplo, uma proteína do vírus, para se duplicar lá dentro da minha célula. Então, ele vai usar os meus recursos para se reproduzir, para poder viver. Tudo bem? Por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Não tem como o vírus ficar fora da célula por muito tempo. Não se desenvolve em ambientes extracelulares. Se eu pegar o vírus e colocar aqui, ó, vírus está aqui. O que ele faz? Nada. Se deixar ele aqui muito tempo, ele morre. Simples assim. Show de bola? Eles vão apresentar um tipo de material genético. Que tipo de material genético vai ser esse? Ou vai ser DNA ou RNA, tranquilinho? Rarissimamente vai ser os dois, mas muito raro. A nível de prova, a nível de Enem, você vai dizer que é um ou outro, tudo bem? E eles sofrem mutações. E isso é um grande problema para a gente, moçada. Porque a partir do momento que o vírus sofreu mutação, aquela vacina que você tomou contra uma doença viral, por exemplo, já não mais fará efeito para esse vírus mutante, para essa nova variedade. Tudo bem? Show de bola? E os vírus se reproduzem. Existia muita discussão se o vírus era ou não era um serzinho vivo. Por quê, moçada? Porque os vírus, eles não apresentam células, eles não têm metabolismo próprio e eles são intracelulares. Essas características não são de organismos vivos encontrados no resto da natureza. Tudo bem? Só que, pelo fato deles apresentarem material genético, sofrerem mutação e se reproduzirem, essas características aqui são características de organismos vivos. Então, molecada, o grande problema dessa discussão se é ou se não é vivo é por conta da teoria celular, que diz que todos os seres vivos do planeta têm que ter uma célula. Molecada, a partir do momento que essa teoria for melhorada, for escrita de uma maneira mais correta, esse problema é resolvido. Se em vez de falar todo organismo vivo tem que ter uma célula, em vez disso eu escrevo todo organismo vivo usa uma célula, aí não teria esse tipo de problema. Porque o vírus, ele também é dependente de uma célula. Ele usa uma célula, só não é a dele. Tudo bem? Então, por isso, moçada, que a teoria celular tem que sofrer essas adaptaçõezinhas aí. Tudo show? Como que é um vírus na prática? Aqui, moçada, eu tenho uma diversidade de vírus. Os vírus, eles podem ter inúmeros formatos, tá? Pode ser icosaédrico, decaédrico, pode ser circular. No geral, moçada, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o meu material genético aqui dentro, que pode ser DNA ou RNA. Ao redor aqui, essa estrutura de verdinho, eu vou ter o meu capsídeo, que é uma camada de proteína que reveste o meu DNA, o meu material genético, certo? Posso ter ou não ainda um negocinho chamado de envelope.
Esse envelope ele é quimicamente muito semelhante à membrana plasmática, como é o caso do Covid. O Covid, moçada, ele é um vírus envelopado. Por que água e sabão? Por que a galera fala, lavem as mãos, ou usem álcool em gel? Por que o sabão e o álcool destrói o coronavírus? Porque o álcool e o sabão, moçada, são solvente orgânico. E essa estrutura aqui do envelope também é formada por uma estrutura apolar, né? Então, o sabão e o álcool dissolvem o capsídeo do coronavírus. Logo, esse vírus não consegue ter as suas atividades em perfeito estado. Por exemplo, essa parte de reconhecimento aqui do coronavírus, ó, que são essas espículas de ancoragem, eles não vão ter mais. Tudo bem? Então, por isso que água e sabão ajuda muito, lavem bem as mãos nesse momento de pandemia, ainda mais nesse momento de pandemia, certo? Só que nem todos os vírus são assim, do tipo envelopado. Existem um vírus não envelopado, onde terá apenas o capsídeo e essas espículas, esses espinhos que a gente chama de espinhos de reconhecimento, tá? E aqui a gente tem alguns formatos e tipos de vírus para vocês verem o tamanho dessa diversidade. Esse daqui é um bacteriófago, certo? É um dos formatos mais abordados pelo Enem. Show de bola? Bom, como que são as características de classificação? Como que eu vou classificar um vírus? Bom, eu classifico um vírus de acordo com o seu tipo de material genético, quanto o seu tamanho e forma, se é envelopado, se não é, e de acordo com o seu genoma. No Enem, moçada, o Enem gosta de usar muito 3 tipos de vírus para ser abordado aí como tema principal ou como um texto de apoio no exercício. Que são os arbovírus. Arbovírus significa dizer que esses vírus vão utilizar algum tipo de artrópode, na maioria das vezes insetos, como vetores, como é o caso da dengue, da febre amarela, da chikungunya, da zika. Show? Temos também o adenovírus, são os vírus que terão DNA como seu material genético, como é o caso da conjuntivite, da hepatite B. E temos ainda os retrovírus. Tomem cuidado, tá, moçada? Porque retrovírus significa o seguinte: significa que o vírus vai ser de RNA e terá a transcriptase reversa. Muitos de vocês esquecem dessa parte. Fala o seguinte: é de RNA, é retrovírus. Nem todo vírus que é de RNA vai ser considerado retrovírus. Para ser considerado retrovírus, tem que ter a transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa faz? Ela pega a fita do DNA e transforma em DNA viral. Algo que não é comum, porque no dogma da biologia molecular, no sentido da vida para a biologia, é o seguinte: é o DNA virar, produzir o RNA, e o RNA produzir a proteína. Esse é o sentido natural da vida. Só que a transcriptase reversa, ela faz exatamente o oposto. Ela pega o RNA e transforma em DNA para aí depois voltar a ser RNA durante a reprodução desses vírus. O vírus do tipo retrovírus mais famoso que a gente tem é a AIDS, tá, moçada? É um dos problemas pelo qual solucionar a AIDS é tão mais difícil. Como que é a reprodução dos vírus? Os vírus, meus amores, eles têm 2 tipos de reprodução, 2 tipos de ciclos que a gente chama. O ciclo lítico, que é um ciclo mais rápido, e um ciclo lisogênico. Vou começar pelo ciclo lítico. No ciclo lítico é o seguinte: um vírus infecta uma célula. Note que aqui, somente o DNA viral entrou na célulazinha dessa bactéria. Aqui a gente tem um bacteriófagozinho. Essa célula aqui de rosinha é uma bactéria. Injetei o DNA do vírus lá dentro. Aqui dentro, esse DNA de vírus vai produzir o capsídeo, vai produzir as proteínas virais, vai se autorreproduzir, vai chegar um momento em que vai ter tanto vírus, mas tanto vírus dentro dessa célula, que a célula, explode. Quando ela explode, moçada, ela libera ali dentro da pessoa inúmeros novos vírus. E esses novos vírus infectam células que estão ao redor e reinicia o processo. É um crescimento exponencial, tá, meus amores? Show? Então, de um vírusinho só, se um único vírus infectar uma célula, no final do ciclo lítico eu posso ter aí 600, 700 novos indivíduos de vírus dentro do meu corpo. Maneiro. E o ciclo lítico, professor? No ciclo lítico vai ser o seguinte:
Bactériazinha infecta a célula, tá aqui, DNAzinho lá dentro. Em vez desse DNA ficar aqui no citoplasma da célula, produzindo as suas proteínas e se autoduplicando, esse DNA viral ele vai se fundir ao DNA da própria célula. E isso dificulta bastante, moçada, porque quando essa célula se dividir, quando essa célula naturalmente se reproduzir, quando ela fizer mitose, as duas novas células, as células filhas, já nascerão contaminadas. E assim sucessivamente. Então, é uma forma de transmissão, uma forma de dispersão aí do vírus muito mais inteligente, muito mais eficaz. E para piorar a situação, moçada, um vírus que faz ciclo lítico, ele pode depois entrar em ciclo lisogênico. Por exemplo, essa daqui. Essa célulazinha aqui, ela nasceu de uma célula que já estava contaminada e ela simplesmente, o vírus decidiu entrar no seu ciclo lítico e fazer mais rápido, contaminar, se espalhar mais rápido pelo corpinho da pessoa. O vírus da AIDS, por exemplo, é um vírus que faz muito ciclo lisogênico, ele se funde ao DNA da própria célula. Show? Uma curiosidade, moçada, é que graças a esse estudo do ciclo lisogênico é que a gente conseguiu desenvolver novas tecnologias para a produção de novos medicamentos e, inclusive, de ajudar a melhorar questões genéticas, a doenças genéticas. Porque como o vírus consegue se fundir perfeitamente ao DNA da célula, então, por exemplo, se eu tenho anemia falciforme, eu insiro um gene humano para fazer a hemácia corretamente nesse vírus, uno os dois e infecto a pessoa com esse vírus. Obviamente que eu não vou escolher o vírus da AIDS para isso, tá, moçada? Eu vou escolher um vírus de ciclo lisogênico que não causa nenhum tipo de problema para a saúde humana. Pego, então, esse vírus, injeto o gene humano e infecto a pessoa. O vírus vai carregar o gene humano até atingir a célula humana. E aí a célula humana vai passar a produzir a hemácia corretamente. Por conta do seu genótipo? Não. Por conta dessa adição que eu fiz ao padrão genético da pessoa. Tudo bem? Meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Não se esqueçam, nossa próxima videoaula é sobre viroses, algo que é extremamente abordado no Enem. Eu sempre falo para vocês que o Enem tem uma paixão por falar de doença, que é algo assustador. Então não percam a nossa próxima aula. Beijão, até a próxima.